apresentação vai acontecendo, a formação vai acontecendo, tá? Então, meu combinado com vocês é esse, da gente, durante o processo da formação, tirar as dúvidas aqui, nesse momento, tá? Teve alguma outra dúvida, né? No finalzinho eu paro, a gente tira mais dúvidas, e eu sempre vou dar uma olhadinha no chat, às vezes eu não vou visualizar, porque eu vou estar com a tela aberta, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem todo esse processo, enfim. E na outra formação, no terceiro módulo, a gente retoma, pode começar a formação, daí de repente vocês já estão acessando mais o Aprimora, e nesse acesso, né, que vocês vão fazer fora da formação, novas dúvidas podem surgir, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou pedir licença para fechar meu vídeo, porque por conta da oscilação da internet, para não interromper, certo? E vou compartilhar essa tela para a gente fazer uma recapitulada do que vocês viram com o Paolo na semana passada, tá? Então, se vocês não conseguirem visualizar a minha tela, por favor, sinalizem, fiquem à vontade. A tela que eu estou aqui compartilhando com vocês é um PowerPoint do Aprimora. Vocês estão visualizando aí? Sim. Pronto, eu vou abrir, deixar essa tela maior, para ficar melhor para a gente enxergar. Pronto. O Aprimora, vocês já foram apresentados a ele semana passada. Vocês aprenderam, né? O que foi que vocês viram durante esse módulo sobre o Aprimora? Tiveram a possibilidade de ver as características dessa plataforma. É uma plataforma que atende do primeiro ao nono ano, nas áreas de português e matemática. Hoje, especificamente, a professora Virgínia já me sinalizou que estaremos aqui com professores de matemática, né? Tem como características a gamificação, a autonomia, né? Essa questão, o que a gente está fazendo aqui é o papel da metacognição, né? A gente já, com certeza, Paulo falou para vocês os benefícios, essa coisa de aproximar essa linguagem com o aluno, especialmente esses alunos, né? Dessa geração, né? Que já vem com o dedinho pronto para a tela. Falamos sobre os pilares do Aprimora também. Vocês fizeram um trabalho inicial de navegar pela plataforma do aluno. Então, antes da gente entrar na plataforma do professor, que a gente chama de Central Aprimora, que é o foco principal dessa formação, desse nosso segundo encontro, né? Vocês entraram na plataforma do aluno para observar como é que esse aluno realiza as atividades, como é que ele tem contato com esse meio, né, virtual, com esse ecossistema, certo? É um ecossistema que a gente foi falado também adaptativo, significa que o aluno pode acessar ele tanto de casa quanto da escola, sala de aula, enfim, assim como os professores também. E é um aplicativo que ele pode ser baixado no computador, no tablet, no celular, independentemente se ele é Android, se ele é iPhone, enfim, né? Outra plataforma. Vocês entenderam como é que acessa o Hub? Hoje eu vou recapitular com vocês. Então, esse é o acesso ao Hub educacional. Ao entrar aqui, vocês tanto podem acessar como professor, instituição. O aluno, obviamente, enquanto aluno, ele recebe uma senha, né, um login e senha muito mais simples do que o nosso dos professores. No caso dos professores, é um e-mail institucional e essa senha vai para esse e-mail e vocês utilizam essa senha. Então, é nesse espaço aqui, o Hub Educacional, digita o e-mail ou usuário. Cada município ele tem uma forma própria de cadastrar. Acredito que aí em Resende é um e-mail institucional. A senha que vocês recebem, entra. Tive problemas, Nildo, esqueci minha senha, como é que eu faço? Vai aqui em problemas para se identificar, solicita uma nova senha, que essa senha é encaminhada para o e-mail que foi cadastrado, tá, gente? Ao entrar no Hub, vocês vão verificar aí esses dois, né, pontos aqui. O Aprimora, que foi o que vocês viram no primeiro módulo,
que é o espaço do aluno, e a Central Aprimora, que é o que a gente vai ver hoje. E aí, em Resende, acredito que vocês também, ao entrar na plataforma, vocês vejam o educacional, que foi uma formação que vocês tiveram lá no ano passado. Eu, por sinal, participei da primeira etapa dessa formação, né, que é aquela rede social da escola, né, onde também são trabalhadas algumas atividades. Então, Resende, ele tem, nesse hub educacional, esses 3 pontos. O aluno, gente, ele não tem acesso à Central Aprimora, e vocês vão entender melhor daqui a pouquinho por quê. Porque é na Central que as avaliações, as tarefas, as atividades de diagnóstico são elaboradas. É na Central Aprimora que vocês têm um diagnóstico geral, isso é muito bom para coordenadores de escola, das escolas. Na Central é que a gente tem os gráficos, né, que apresenta desempenho dos alunos, acessos e tudo mais. Então, o aluno aqui, ele vai ter, no Aprimora, acesso apenas ao Aprimora, esse azulzinho aqui. Enquanto que o professor tanto tem acesso à Central Aprimora, quanto ao Aprimora, que é o ambiente do aluno, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não ouvi nada, então vamos seguir. Outra forma de acessar é através desse endereço, né? aprimoresmart.educacional.com.br. Aqui você vem direto para a Aprimora. Aqui você acessa o Hub, que vai para os outros, ou o outro aplicativo que vocês têm aí em Resende. Mas se vocês querem acessar diretamente pela Aprimora, é só esse endereço aqui. Oi. Pois não. Dúvida? Não? Acho que foi Ô, só. Nilda, acredito que tenha sido uma abertura, mas tem uma dúvida aqui no chat. Eu Sim, posso o ler para chat. você? Por favor, agradeço, Se Virginia. quiser, eu vou controlando aqui o chat e vou passando para você, porque eu sei que Ótimo. senão você fica toda hora tirando, né? A apresentação é mais Maravilha. difícil. O professor Tranquilo. Adílio, ele pergunta se a indicação de módulos é pela central. A indicação de módulos tanto é pela central quanto pelo Aprimora. A gente vai entender isso aqui melhor. Lá no Aprimora, no espaço do aluno, ele vai encontrar módulos prontos, certo? Mas o professor também pode agendar. Ele está tratando um assunto específico, um tema específico, ele pode fazer o agendamento de atividades também. Tá? Mas tanto pode ser pelo sistema, a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, vai fazer mais sentido essa pergunta que o professor Adílio fez, né? Como a gente também pode, enquanto professor, fazer o agendamento dessas atividades, dessas provas, enfim. Tá ok, professor? Então, aqui é o Aprimora, como eu falei há pouco, vocês tiveram esse contato lá com o Paulo. Nilda, aqui eu só estou vendo língua portuguesa. É porque meu slide aqui, quando a gente fez a apresentação, né, a gente colocou só língua portuguesa, mas lá a gente, tanto vocês aí em Resende, tanto tem o de matemática, quanto o de língua portuguesa. Esse verdinho aqui, né, é quando o aluno, esse retângulo verdinho aqui, e aqui vocês vão ter dois, aí em Resende vocês vão ter acesso aos dois, né? Quando está com a cor verde, significa que essa atividade ela é do próprio sistema Aprimora. Quando fica em azul, vocês devem ter visto isso lá com o Paulo, significa que é uma atividade agendada pelo professor, pela professora, tá? E às vezes aparece também ele em laranja. É uma atividade de reforço, é uma atividade onde o professor ali, é uma atividade diagnóstica, onde ali o professor fez aquela atividade, a professora fez aquela atividade, para entender melhor, o aluno entender melhor aquele assunto antes de passar para o posterior. Isso a gente também vai ver. Por enquanto, a gente está recapitulando o que vocês viram com o Paulo. Quando a atividade fica, essas indicações aqui ficam em azul, significa que é um agendamento feito pelo professor. Aí o aluno ele pode vir aqui diretamente no índice, né? Clica na atividade. Lembrando o seguinte: quando o professor agenda uma atividade, o aluno tem acesso ao espaço dele, e tem aqui, por exemplo, uma atividade em verde, uma atividade em azul, a prioridade para o aluno fazer a atividade é agendada pelo professor, tá? Verde é o sistema Aprimora, azul é um agendamento feito pelo professor. E aí esse aluno, ele pode acessar também a agenda que vai estar essa atividade agendada, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho também. Uma coisa, professor, que o senhor perguntou há pouco,
Quando não tem agendamento feito pelo professor, o aluno clica aqui em módulos e vai aparecer língua portuguesa e matemática. E ele, por conta própria, né, por isso a autonomia, a gente fala tanto dessa questão da autonomia, né, ele vai, por conta própria, navegar no sistema e fazer as atividades, né, de uma forma mais, digamos assim, aleatória. Óbvio que dentro da série dele. Se é um aluno de 7º ano, ele vai ter lá o nível 7. Se é um aluno de 8º ano, nível 8, certo? Então, agora, o professor, ele tem acesso a todos os níveis. Pois não. Luciana, seu áudio está aberto. Você quer fazer alguma pergunta? Não, vou desativar aqui. Desculpa. Obrigada, Luciana. Obrigada, Virgínia. Estou aqui, gente. Pode interromper à vontade, tá? Tirando as dúvidas aqui nesse processo. Bom, aqui o exemplo de atividade, né? Uma atividade de língua portuguesa, foi uma atividade agendada. O aluno, ao entrar na atividade, ele teve contato com essa, né? Com a atividade dessa forma. Isso aqui, gente, é uma atividade lá de 1º e 2º ano do Fundamental 1, certo? Dos anos iniciais. Então, só como exemplo, vai seguindo uma trilha. Eu vou entrar nas atividades específicas para vocês daqui a pouquinho, quando a gente estiver navegando. Os estímulos que esse aluno recebe, né, quando acerta a atividade, ou quando não tem um bom desempenho na atividade, mas ele sempre vai, quando a gente fala dessa relação de gamificada, tem a ver com isso aqui, pontuação, estrelinhas. Aqui ele pode finalizar a atividade ou pode passar para a próxima se ele teve um bom desempenho, ó, que é o que é mostrado aqui com essas estrelinhas, tá? Para o aluno, né, do nível... lembra que eu falei para vocês? O aluno, quando ele entra no sistema, através do módulo, desses módulos aqui, ele só vai ter acesso ao nível dele. Quando a gente fala de nível, a gente está falando, tentando fazer uma similaridade ali com anos, né, com séries. Então, nível 1, nível 2, 2º ano, nível 3, 3º ano, porém o aluno ele só vai ter acesso ao nível ao qual ele está correspondente, né? Anos finais aqui, no caso, se o aluno é do 6º ano, então ele vai ter contato com o nível 6. Já o professor não, ele tem contato com todos os níveis, certo? Quando ele entra nos módulos de forma aleatória, olha só que interessante. Clicou aqui em nível 2. Olha o que aparece? O conteúdo daqueles módulos. Então, cada retângulo desse aqui, né, trabalha um desses módulos aqui. Esse assunto aqui especificamente, reconhecer o gênero textual e os elementos que o caracterizam. Então, cada retângulo desse aqui tem atividades voltadas para esse gênero, para esse tema, tá? Mesma coisa aqui, certo? Atividades também, esse aqui ele vai mostrando a trilha vai se formando. Lembra que eu falei para vocês do agendamento? Pronto. Quando o aluno tem atividade agendada, ele entra aqui na agenda, ó, isso aqui, ó. O que significa isso aqui? Essas atividades aqui, mais apagadinhas, em cinza, foram atividades que já foram feitas, né, que já foram agendadas e o prazo já expirou. Então, foram atividades aqui, ó. O aluno ele fez essa daqui ele não fez. Nilda, como é que você sabe? Não houve uma nota aqui final, então ele perdeu o prazo. Quando ele realiza a atividade, a nota aparece aqui. São atividades que foram agendadas, tiveram um prazo e já passou aquele prazo ali. Quando a atividade ela está próxima de vencer, esse ícone aqui, ó, fica vermelhinho, certo? Então, se o professor agendou uma atividade ontem, por exemplo, e essa atividade pode acontecer até amanhã, hoje ele vai ficar vermelho para alertar o aluno, ó, você precisa fazer, daqui a pouco acaba o tempo. Quando é uma atividade de maior prazo, né, aqui aparece em verde, então ele tem um tempo melhor ali para fazer aquela atividade. Então, quando a gente estiver fazendo agendamento, vocês vão verificar isso aqui, tá? As configurações, Paulo deve ter dito para vocês também essa questão, que nesse ambiente do aluno, o aluno pode colocar um apelido, pode mudar a cor, né, essas configurações aqui do layout, pode mudar o ícone aqui. Então, isso é bem simplinho, os alunos da gente fazem isso de olhos fechados. Né? Nilda, Oi, pois deixa não. eu só te perguntar uma questão em relação ao aluno aí, né? A gente teve, no momento de pandemia, alguns alunos com e-mail que não apresentava nome e tal.
No caso, se o aluno conseguir mudar o nome dele para apelido, o professor ainda consegue ver quem que é esse aluno? Consegue, consegue. Não, Mesmo que não ele mude, tem. então, para o É, professor aparece o é. nome, né? Sem Ok. problema algum. Porque o Uhum. essencial lá é o nome dele. O que vai aparecer na lista, por sinal, é interessante que vocês chequem essa lista, né? Assim que vocês tiverem contato, porque aí vocês entram em contato com a secretaria da escola e vê, né, essa questão. Ó, o nome desse aluno aqui está faltando, aquele outro ali, vamos supor, né? Isso acontece muito, meio do ano, o aluno mudou de escola, mudou de cidade, aí é retirado aquilo ali também. E sempre, as escolas geralmente têm uma pessoa na secretaria que faz isso, né? Essa mudança de como a antiga caderneta, né? Que a gente tem, né? Tira, coloca o aluno. Então, isso também no sistema é bom sempre fazer essa checagem. E agora, finalmente, a gente vai chegar na Central Aprimora. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não? Então, lembrando que a gente estava ali navegando um pouquinho, navegando ainda 100% não, mas recapitulando, né, o que vocês viram no espaço do aluno. Foi no primeiro módulo que vocês viram, como é que entra, falamos rapidamente sobre essa questão das características do Aprimora, né, quais são os benefícios, tudo isso aqui vocês viram lá no primeiro módulo, tá? Agora, a gente vai para aquela parte onde o professor coloca a mão na massa, né? Que é elaborar questões, fazer agendamentos, conhecer a Central Aprimora, que é o espaço do professor. Então, como eu disse para vocês, a gente estava aqui, que é o espaço do aluno. E agora a gente vem para cá, a Central Aprimora, tá? Quando vocês entram na Central Aprimora, na de vocês, no caso, não vai estar coloridinho assim, certo? Por quê? A gente está em formação, então esse acesso vai ser feito agora junto com vocês. Mas com o passar do tempo, à medida que vocês vão agendando atividades, à medida que vocês vão agendando provas, né, atividades de diagnóstico, esse gráfico aqui, que vai estar lá em branco quando a gente entrar daqui a pouco, ele vai aparecer colorido. E quais são as leituras que eu faço nesse gráfico? Né, que é o que a gente chama de visão geral. Assim que você entra na central, vocês vão ter contato com esse painel aqui, com todos esses gráficos, que é a chamada visão geral. É aqui onde o coordenador, o gestor da escola vê os desempenhos, como é. Porém, vamos supor que vocês queiram ter a visão geral, né, da sua turma, da sua série, daquela turma que você está trabalhando. É possível isso? É sim. A gente, para fazer isso, vai em painéis personalizados. Aquele que a gente estava aqui é o Visão Geral. Ó, então a gente está no painel Visão Geral. Quando a gente quer um painel personalizado de uma turma, até mesmo de um aluno em específico, a gente vem aqui em painéis personalizados. E aí, gente, ó, esse aqui, por exemplo, ele vai mostrar o índice do aluno. Ele clicou aqui, ó, no primeiro ano, né? Língua portuguesa, primeiro ano, poderia ser matemática, claro. Primeiro ano, no aluno Delmiro, que é do primeiro ano, dessa turma aqui, é F1. Então, ao clicar assim, bem específico, ele vai personalizar esse painel e ele vai verificar a mudança ali, se houve alguma mudança. Aqui a gente não tem, justamente porque a gente está em formação, mas é possível também a gente fazer esse painel personalizado. Eu estou fazendo digamos assim, uma introdução a esse módulo 2, mas o mais interessante daqui da formação é quando a gente estiver navegando lá na central, que isso vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Outra questão interessante de se ver aqui, né, na Central Aprimora, é o índice. Então, a gente estava aqui nos painéis e aí eu vim logo em índice. Aqui no índice, gente, eu vou fazer algumas observações para vocês, né? Quando a gente vai em índice, a gente trabalha com filtros. Os filtros, eles direcionam a gente para o conteúdo, para o nível, no caso, série, né? E para os módulos. Então, se eu tenho se eu estou na área de língua portuguesa, esse aqui são todos os assuntos trabalhados ali. E aí eu seleciono se eu quero trabalhar todos esses assuntos ou não. E vocês vão entender que trabalhar todos os assuntos ao mesmo tempo, seja em português, seja em matemática, é humanamente impossível, porque a gente não faz isso em sala de aula. Então, esses filtros aqui a gente vai utilizar, ó, para destacar o que a gente quer
utilizar ali naquele momento. Outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui é que quando a gente entra no índice, a gente vai ter contato aqui ao nível, que pode ser do primeiro ao nono ano, aos módulos, que nada mais é do que são os assuntos, né, que são tratados ali, o eixo daquele assunto, de repente eu estou querendo trabalhar só leitura ou só escrita, vai aparecer os módulos, e os níveis. É interessante a gente falar sobre essa questão dos níveis, porque muitas vezes a gente tem um aluno de quinto ano, né, que ele ainda não avançou suficientemente, e aí eu quero passar questões do quarto ano para que ele consiga, né, chegar a, de fato, ao conteúdo do quinto ano. É possível fazer isso, Nilda? É possível. Como eu também, de repente, tenho um aluno que ele já está tão acima, né? Ele já se desenvolveu tão bem, que eu posso, por exemplo, escolher para ele questões do sexto ano, do sexto nível, certo? Isso tudo a gente vai ver também daqui a pouquinho, melhor, né? O que que significa esse olhinho? Esse olho aqui, gente, quando a gente clica nesse olho, a gente vai saber o que que tem de questões ali. A gente vai ter contato direto com as questões. E é nesse momento, eu vou falar para vocês, o índice, ele é muito interessante para a gente fazer o nosso planejamento. Então, se eu estou trabalhando determinado conteúdo, quero usar a ferramenta Aprimora, né? Eu vou lá no conteúdo que que vocês estão trabalhando em sala de aula, vejo aqui o módulo, o eixo e a habilidade BNCC, entro aqui e verifico, olho questão por questão para ver se é interessante eu encaixar ali. Eu posso fazer o agendamento pelo índice? Posso fazer o agendamento pelo índice, mas eu garanto para vocês que esse agendamento feito diretamente na agenda, ele é muito mais interessante e mais rápido, assim, né? O passo a passo dele é mais interessante, a gente vai entender melhor também, tá? Ao clicar no olho, olha só o que que acontece. Eu tenho essa visão aqui das questões. Olha que interessante. Então, vou ter questões, por exemplo, esse módulo aqui, eu tenho questões de 1 a 6, de 1 a 7. Tem uma outra aqui que está apagadinha, certo? Eu tenho 7 questões nesse módulo, tá? Muitas vezes, e aí se eu entrar numa das questões, eu posso observar essa questão. Ó, ao clicar na questão, eu observo o que que aquela questão está dizendo ali. Quando eu falo agendamento pelo índice, né, olha o que que acontece. Ele seleciona a turma, se eu vou fazer esse agendamento pelo índice, aí eu vou lá, seleciono a turma, eu seleciono a data e o horário. Data e horário inicial, data e horário final, tá? Outra coisa interessante é que quando a gente entra nas questões do índice, a gente vai ter diferentes versões de uma mesma questão, tá? Isso é bem interessante quando a gente está aplicando uma prova, isso especialmente, né, quando a gente tem os alunos sentados um atrás do outro, um do lado do outro, e quer fazer uma avaliação, e óbvio que a gente não quer que o aluno vá colar um do outro, a gente quer que ele siga o processo dele lá de aprendizagem de forma independente e autônoma. Mas aí a gente pode colocar versões diferentes de uma mesma questão. Isso também a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, cliquei aqui, olha só que interessante. Quando a gente verifica a questão, ó, ela já vem para facilitar para o professor, né? Ela já indica a resposta. Nilda, e lá no meu aluno isso acontece? Não, gente, fica tranquilo, lá com o aluno não vem com a resposta, tá? Quando a gente faz o agendamento por aqui, pela agenda, o que que acontece? A gente já vai ter uma outra forma de agendamento, mas é do mesmo jeito, muito semelhante lá quando a gente faz o agendamento pelo índice. Eu, particularmente, prefiro fazer o agendamento através das tarefas. E o índice eu utilizo para fazer o meu planejamento. Vou voltar um pouquinho aqui, visualizar vocês. Oi, gente. E aí, tudo bem? Até aqui tá ok? Olá, estão conseguindo me ouvir? Ok, Alguma dúvida? Vou voltar a compartilhar minha tela então, tá? E voltar lá, porque eu quero muito fazer essa navegação aqui com vocês. Então, voltando.
Bom, eu mostrei até agora o agendamento através do índice. Agora eu quero fazer o agendamento, demonstrar o agendamento através da própria agenda. Quando eu venho em agenda, eu tenho esses três ícones aqui, ó, subtítulos aqui, né? Diagnósticos são aquelas atividades que a gente passa para algum aluno específico ou uma turma específica, ou, por exemplo, a gente está iniciando o ano, né? De repente, a gente pode fazer uma atividade diagnóstico nesse recesso aqui de carnaval, acredito que vocês vão ter esse recesso, né, aí em Resende. É, e de repente eu faço o seguinte: eu vou agendar uma atividade para que meu aluno faça durante o recesso, para eu saber como é que ele está. Então, de repente, ele está aqui no sexto ano, mas eu vou agendar uma atividade de diagnóstico do quinto ano, certo? E ele tem até o retorno desse recesso para realizar essa atividade. Isso é possível de ser feito. Então, a atividade de diagnóstico é muito voltada para isso. Ou, de repente, meu aluno não está conseguindo sair daquele conteúdo, fazer as atividades de forma mais plena. Eu posso passar uma atividade de diagnóstico especificamente para ele, ou para uma turma, enfim. Aqui eu estou em tarefas. Quando eu entrei aqui em agenda, né, eu estou aqui em tarefas. Para eu fazer as tarefas, eu preciso selecionar, olha os filtros aqui novamente, né? Qual? A área, matemática ou língua portuguesa, e os módulos aqui, os assuntos, né? A gente não consegue trabalhar com todos os assuntos ao mesmo tempo, obviamente, e a gente vai ticando naquilo ali que a gente quer trabalhar. E aí, em seguida, o que que eu faço? Eu clico no nível. O que que eu quero, onde eu quero trabalhar ali, né? Se é com alunos do nível, depende da série que eu estou, né, ministrando a aula. Então, no filtro eu faço essas escolhas. Quando eu seleciono os módulos, aqui eu já fiz a seleção dos módulos e os níveis, né, eu passo para o próximo, né? Eu vou aqui, ó, nos módulos, vejo lá o conteúdo e, ó, eu não vou escolher todos os módulos de leitura no exemplo aqui. Então, escolho dois módulos, porque lá dentro desses módulos vão ter questões. Aí venho, ó, e avanço. Ao avançar, ele me direciona, por isso que a gente fala que o Aprimora ele é bem autoexplicativo, né? Ele tem detalhes, tem bastante detalhezinhos, porém, ele é bem autoexplicativo. Quando eu saio de seleção de módulos, que foi o que eu fiz agora, ó, eu vim aqui, escolhi a área, selecionei os módulos, o nível e fui adiante. Vi as questões, escolhi dois módulos aqui desse conteúdo de leitura. Avanço, certo? Ao avançar, ele me direciona para a seleção de turmas, porque não é uma atividade que eu vou passar para todas as turmas. E aí, no caso de vocês, né, a gente vai ter Fundamental 2. E aí eu seleciono, venho aqui, cliquei, né? Aí eu selecionei, no caso, primeiro ano, ó, todos os primeiro ano, aquela turma específica e todos os alunos. Tá, gente? Vai aparecer é isso aqui que vocês têm que verificar quando vocês estiverem em contato com o Aprimora, o nome dos alunos de vocês. Selecionei todos os alunos do primeiro ano EF1, tá? Ao selecionar os alunos, agora eu vou agendar. Para eu fazer o agendamento dessa atividade, dessa tarefa, eu preciso dar um título àquela tarefa, até para ficar mais organizadinho lá no sistema e vocês saberem que aquela tarefa ali é de vocês, certo? Então, eu dou um nome para essa tarefa, coloco a data, no caso aqui, 11/5, né? O horário que ela começa a ser feita pode ser naquele instante, ou vocês de repente querem agendar para o aluno começar a fazer essa tarefa em um outro horário, né? Data inicial aqui até a data final, que é aqui, ó, de 11, ele tem 2 dias para responder até o horário de meio-dia, certo? Os módulos que você selecionou estão aqui. A turma, ó, lembra lá? Né? E agora sim, o título. Se eu não colocar um título para essa atividade, o agendamento não acontece. Ah, e se eu esquecer, Nilda? O próprio sistema vai indicar e aqui vai aparecer, gente, aquele símbolozinho de proibido, assim, naquele círculo vermelhinho cortado ao meio. Então, ele é bem autoexplicativo. Quando eu agendo, onde essa atividade veio parar? Aqui, ó.
No agendamento. E quais são as leituras que eu faço aqui desse agendamento? Aqui tem a turma, né? A professora que fez aquele agendamento, a área dela, o período de realização dessa atividade, lembra que eu mostrei lá? O título da atividade e os módulos que ela escolheu. No caso aqui, a gente tem 2 módulos, né? E aqui é que a gente vai verificar o significado desses ícones aqui. O olho é onde você vê a atividade, né? As questões dessa atividade que foi agendada por você, que você fez a escolha das questões lá no índice. Esse lápis aqui é quando a gente pode fazer edição, né, da atividade. Então, antes de aplicar a atividade, eu posso ainda fazer algumas edições. Se o aluno não começou a fazer a atividade, ó, se aquela turma não começou, aqui vai estar todo branquinho. Mas se o aluno já começou a fazer a atividade e a turma fechou a atividade, que foi o caso dessa, ó, esse azulzinho vem até aqui ao final, eu não posso fazer edição. Ó, como o lápis aqui está apagado, assim como eu não posso excluir. Essa lixeirinha aqui é de exclusão, tá? Então, por quê? Porque se algum aluno já começou a fazer atividade, eu não posso editar mais o conteúdo. Aquela atividade tem que servir para todos os alunos a qual eu passei. O que eu posso alterar aqui na edição, de repente, é só ampliar a data, tá? Mas quando toda a turma já fez a atividade, eu já não posso mexer nessa atividade. Tá? Então, aqui são agendamentos, são exemplos de agendamentos que a gente também vai ver daqui a pouquinho. Bom, passar mais adiante. Esse símbolo aqui, ó, gente, esse sininho significa que o aluno ele recebe um alerta, né? Você tem a opção de colocar esse símbolo de sininho aqui, clicar ou não, mas é interessante porque ao receber esse sininho aqui, ó, ao clicar nesse sininho, o aluno recebe lá no seu espaço um alerta de que tem atividade agendada pelo professor, ok? Vamos passar mais adiante um pouquinho. Pronto. E se eu quiser fazer uma atividade diagnóstica? Eu falei aqui das tarefas, agora eu vou para diagnóstico. É muito semelhante. Eu venho aqui em novo, ok? Prova também, eu venho em novo. E ao clicar em novo, seja para tarefa, seja para prova, seja para diagnóstico, a gente vai ter acesso a todos aqueles filtros ali. Pessoal, eu vou retornar, vou parar de compartilhar, porque agora eu queria propor a vocês da gente entrar na plataforma. Mas para eu entrar na plataforma, eu queria saber como é que está até o momento aqui. Estou me sentindo meio sozinha aqui nessa tela. Como é que vocês estão aí? Alguma dúvida? Benjamin, alguma dúvida? Teu áudio está aberto. Tem alguma dúvida? Oi, estou aqui. Eu esqueci de trazer o fone de ouvido e estava na Não, escola, até tranquilo. trazendo para fazer. Estou conseguindo entender, sim. É depois no dia a dia, fazendo, que a gente vai na prática mesmo o que vai acontecer. Isso mesmo, Benjamin. É mais dentro dessa prática, né, que a gente tem uma noção melhor do que é a plataforma, e vocês vão descobrir isso muito no dia a dia. Mas é interessante que aqui nesse momento a gente também esteja atento para por quê? Porque algumas dúvidas, né, o que eu estou falando aqui vai fazer muito mais sentido quando a gente estiver lá tendo contato com a plataforma, tá? Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar diretamente da internet, né? Diretamente do computador. Aqui eu fiz uma apresentação, né? Com slides para a gente entender um pouquinho esse processo, mas eu vou compartilhar agora diretamente lá do computador para a gente entrar, fazer aquele passo a passo todinho que eu fiz até agora aqui, tá? Então, licença, vou voltar a compartilhar minha tela com vocês, só que agora eu vou lá, né? No Aprimora. Só um instante. E... Pronto. Lembra que eu falei para vocês que existem 2 formas aqui da gente ter acesso ao Aprimora, né? A gente pode vir aqui no Hub Educacional, diretamente aqui, ó,
Essa é uma das formas. apphub.educacional.com, certo? E aí a gente vem, escolhe o nome da nossa escola. No meu caso aqui, eu não tenho uma escola específica, como eu sou formadora, mas lá no caso de vocês vai aparecer o nome da escola de vocês nesse espaço. Só clicar aqui na setinha, certo? Ela vai rodar para baixo e vai aparecer o nome da escola de vocês. No meu caso, minha escola é esse ecossistema aqui, né, educacional, porque eu sou formadora, então eu entro, é o mesmo processo, mas no caso eu não tenho uma escola específica. A outra forma de vocês entrarem é aqui, ó, pelo Aprimora diretamente, certo? E ao entrar no Aprimora diretamente, aprimora.educacional.com.br, vocês podem acessar como aluno ou como professor, ok? Então, tanto como aluno quanto professor. No caso do aluno, ele só vai acessar como aluno, né? E aí o aluno vai ter um login e senha, que muitas vezes é mais simples do que o nosso, né? No nosso caso é e-mail mesmo, certo? Ou pelo Hub. Eu vou entrar primeiro aqui pelo Hub para a gente fazer aquele passo a passo, muitas vezes para a gente não esquecer, né? Eu vou no meu ecossistema aqui, digito o meu e-mail. Acredito que aí com vocês é o e-mail institucional, né? Entro. Lembra que eu falei para vocês, caso esqueça a senha, ó, vem aqui, ele vai mandar uma nova senha para o e-mail que é cadastrado. E aqui eu tenho, ó, acesso a todos os aplicativos. Por quê? Porque eu sou formadora, então minha formação não é apenas sobre Aprimora, então é diferente para vocês. Lá no de vocês vai aparecer o Aprimora, o Educacional, que vocês têm aí em Resende também, e a Central Aprimora, são esses três. No aluno, né, ele aparece o Aprimora e o Educacional. Né? Para vocês, professores, não, aparecem os três. Então, essa é uma das formas de entrar. Aí eu venho aqui, né? Ou no Aprimora, ou no Educacional, mas hoje, no caso, a gente vai entrar na Central Aprimora, que é a formação, né, do nosso módulo de hoje. Vocês, na semana passada, vocês entraram, né, no espaço do aluno. Ou eu tenho a opção de entrar pelo próprio Aprimora. Eu venho aqui, acesso professor. Pronto. Então, existem essas duas formas. Quando eu entro na central, olha o que que aparece aqui. Como eu já fiz algumas formações, meu gráfico, né, tá com algum coloridinho aqui. Porém, esse é o gráfico, ó, Central Aprimora, painel visão geral. Então, eu vou ter alguns gráficos aqui já um pouquinho coloridos. Vocês vão perceber que até o meio do ano vocês já vão ter o gráfico bastante colorido e aqui a gente faz algumas leituras, certo? Esse aqui, por exemplo, a gente tem só como exemplo aqui, né? Evolução e proficiência de matemática. Então, ele mostra aqui, ó, se ele está iniciante, se está básico, proficiente, avançado. Então, aqui a gente percebe que esse gráfico, que foi feito algumas atividades entre o dia 12 e 19, né, na visão geral de todos os alunos da escola, está muito básico. A outra forma de fazer a leitura desse gráfico é por aqui, né? Já. Ó, e o formato desse gráfico também você que define, certo? Pode ser nesse outro formato, enfim. Então, isso daí fica a gosto de vocês.
Esse gráfico aqui em forma de pizza também é uma proficiência em matemática. A gente percebe aqui que os alunos também, ó, estão como básico, né? Mas aqui em português, como foram realizadas mais algumas atividades, eu já vou ter um gráfico mais colorido. Então, eu vou ter alunos proficientes, eu vou ter alunos iniciantes e vou ter alunos básicos. Esse azul mais claro e o azul mais escuro faz a demonstração, né, de alunos, o mais clarinho aqui, sem avaliação, e o mais escuro, alunos com avaliação. Então, é possível também, aqui, então a gente vê que tem tanto de língua portuguesa, quanto de matemática. Esse outro gráfico aqui, ele já faz a demonstração dos acessos. No momento aqui, pouquíssimos acessos, né? Então, esse azul aqui mais escuro, né? Então, a gente vai ter que os alunos responderam questões. E não aparece aqui, ó, esse azul mais clarinho, porque não teve aluno que apenas acessou. Os alunos que acessaram aqui, eles responderam as questões. E também aqui a gente pode ter, né, formatos diferentes desse gráfico, tá? Isso aí fica, né, de acordo com o que vocês desejam. Outro gráfico que a gente vai ver aqui são os comparativos de acesso. Aqui o meu está zerado, ainda não tem. Por isso que falta esse colorido. Tarefas agendadas, a gente verifica aqui que foram agendadas tarefas do terceiro ano, a partir do dia 29, aí veio. Então, esse acompanhamento para a coordenação é bem interessante. Ó, subir um pouquinho. Então, aqui também a gente tem isso. E as avaliações realizadas, como ainda não foram realizadas as avaliações, aqui não faz o demonstrativo, tá? Ah, Nilda, mas eu sou professora de matemática, não quero ver nada de português. É só subtrair aqui, vem, o gráfico não aparece, tá, gente? Mas, Nilda, você disse que existe também uma forma desse painel, esse aqui é o painel visão geral, mas tem um painel personalizado. Tem sim, gente. Olha só. Quando eu vou no painel personalizado, aqui está em branco, porque, né, minha escola ainda está em início, assim, não tem muito o que, não foi feito nada ainda não, né? Mas eu quero, para eu ir para o painel personalizado, eu posso selecionar a área, né? Vamos aqui, matemática. A turma, vamos supor aqui que eu vou no terceiro ano, acho que eu fiz algumas atividades aqui. E caso eu queira escolher apenas, né, a turma da professora Nilda, eu posso vir aqui, né? Como eu também posso escolher apenas um aluno da professora Nilda, tá? Então, esses gráficos personalizados, como o próprio nome diz, ele está voltado para você fazer um estudo específico, né? De ano, de turma, de aluno especificamente. Nilda, por que aqui só aparece seu nome? Porque como eu sou formadora, todos os meus alunos, professores, vão ter meu nome, gente. Né? Isso é o próprio sistema que coloca. No caso de vocês, não. Vocês têm pessoas de verdade, né? Alunos de verdade, então vai aparecer o nome de vocês enquanto professores e os nomes dos alunos também, tá? Então, aqui, ó, terceiro ano, vou aplicar, colocar aqui no terceiro ano completo, aplico, vamos ver se aparece algum gráfico aqui do que já foi feito aqui. Ó, já houve, né, atividade feita por esse terceiro ano, né? Então, do terceiro ano, apenas pouco mais de 16% dos alunos respondeu alguma questão, ok? Aqui, pouco mais de 80% ainda não acessou, né? Não teve quem somente acessou. Isso tanto serve para série quanto para turma e tudo mais, né? Aparece também aqui, gente, um ranking, né? Quando eu venho nesse gráfico personalizado, né? Nessa visão personalizada, aparece o ranking. Como eu não tenho turmas que ainda fizeram outros, então esse ranking aqui, ele pode ser por turma, ele pode ser um ranking por série, por escola e também um ranking nacional. Então, todas as escolas nacionalmente que tiverem, né, o Aprimora, ela também atualiza aqui ranking nacional. Então, dentro das escolas do município, ele ali vai apontar
o desenvolvimento daquela turma, daquela série, onde é que se encontra ali. O meu, como vocês veem, ainda está bem, né? Não tem ranking nenhum, sou eu comigo mesmo. Mas isso também é possível de se ver aqui. Os módulos, né, que foram, ó, houve agendamento aqui. Quando a gente vem aqui em módulos, terceiro ano, eu vou ver que eu tenho 3 alunos apenas, certo? Ó, e aqui eu já fiz um agendamento de atividades, sólidos geométricos. Então, já houve ali um agendamento de atividades. Essa parte aqui eu não vou me aprofundar, porque isso aqui faz parte do nosso terceiro encontro, tá? Dos módulos do terceiro encontro. E aqui eu também posso escolher mostrar a nota, ó, 8,2 nessa atividade aqui que meu aluno realizou. Ou não, certo? Então, isso aqui, né, é o que a gente tem quando a gente personaliza o painel. Quando a gente vai lá, vocês lembram como foi que eu fiz? Aqui é o painel Visão Geral. Então, esse painel Visão Geral vai para todas as turmas da escola, de todas as séries, todos os alunos estão colocados aqui, tá? Quando eu vou para o painel personalizado, eu já vou ter uma outra, né, visão aqui, ó. Tá? Aí eu venho, eu faço o quê? Escolho a área, escolho a turma, né, o ano, a turma especificamente também, pronto. Ou um aluno em específico, né? E aplico. E verifico lá se houve, se tem alguma atividade feita ali. Nesse quinto ano, por exemplo, não tem nada, mas vocês viram que há pouco eu entrei no terceiro ano. Como eu dei formação para anos iniciais ontem, eu vou ter atividades, né, feitas aqui quando eu vou nesse painel personalizado, tá? Outra questão aqui, lembra que eu falei para vocês do índice? Então, o índice é esse aqui. Olha só. Pronto. Índice aprimora. O que eu falei para vocês do índice? Quero ver se vocês, por favor, lembram aí o que eu falei um pouquinho assim em relação ao agendamento no índice. O que eu falei para vocês? Professores, vocês estão aí? Ou não recordam do que eu falei? Falei tanta coisa, né? Hein, colegas? Quando eu falei para vocês sobre agendamento, o que vocês. Deixa eu ir aqui no chat para dar ver se tem alguma dúvida. Virgínia, pode ser algum problema no vínculo criado pela escola que vinculou que você é de matemática. Ah, isso aí é uma questão entre Virgínia e Nilda, Tatiana. uma professora falou que já está, né? A professora Érica falou que já está com o Aprimora aberto lá em cima. E a outra professora Tatiane, ela falou que quando ela entra no Hub, ela clica na Aprimora dá erro. Aí eu sinalizei para ela que pode ser o vínculo que é a escola que é responsável por fazer, né? De vincular ela, porque só tem acesso ao Aprimora os professores de português e os professores de matemática. As outras disciplinas, Isso. os professores não têm acesso. E quem Não. vincula, se você é de português ou de matemática, é a própria escola. Então, se ela está com dificuldade só na Aprimora, que ela falou que é Hub, ela está entrando normal. Aí eu pedi para ela verificar com a escola, para ver se o vínculo dela está com algum problema ou alguma configuração, e se continuar, para ela entrar em contato com o educacional também, com o Hub, né? Porque aí pode ser alguma coisa que não foi a escola. Perfeito, Virginia. Ótimo você ter dito isso. O Aprimora, gente, é voltado para a área de português e de matemática. Se de repente você é professor de história ou de geografia, né? Você não tem acesso. Acredito que aí em Resende, né, a secretaria também, né, direcionou, porque é uma plataforma que é para matemática e português, tá, gente? Mas isso, óbvio, é de cada município, é de cada secretaria. Então, pode ser que essa professora tenha tido essa dificuldade por isso. Ou, como a Virgínia também pontuou aí, né, tá tendo algum problema no Hub, né? Mas esse acesso ele vai ser feito através da escola, é a escola que te direciona, tá?
Eu acho interessante quando o professor faz a formação juntamente aqui comigo, né, e tenta acessar pelo celular. Às vezes você tem a condição, né, de estar no computador e ao mesmo tempo estar no celular fazendo a formação, porque aí você entra, vai fazendo esse acompanhamento aqui, ó, conjuntamente. É, como eu disse a vocês, o Aprimora, ele pode ser utilizado tanto em tablet, quanto no computador, quanto no celular. Então, esse ecossistema ele também proporciona a gente estar utilizar essas outras ferramentas também, tá, gente? Ninguém lembrou o que eu falei em relação ao índice, né? Tudo bem. Deixa eu Então, fazer uma pergunta. por favor. Ô, Nilda, eu estou aqui com o meu Aprimora aberto, aí eu Tá, estou olhando aqui, porque quando a gente entra no índice, a gente vai agendar aplicando o filtro. Então, a gente vai escolher aqui o matemática, né? sim. E eu estou olhando as atividades de matemática do 9º ano, que é o meu nível, e alguns Sim, desafios eu não consigo agendar. Por quê? alguns desafios Não relacionados ao aparece nono a ano. agendinha. Isso, porque assim, eu vejo que tem o olhinho, que é para a gente ver a atividade, e Certo, alguns têm o olhinho e a agenda, que é o que eu consigo agendar. Porque alguns isso. não têm agenda. Ó, o olhinho é para você olhar a atividade, tá? Para você fazer o agendamento, você tem que ir lá na agenda, naquele outro ícone lá da agenda. E é isso que eu vou fazer a demonstração aqui agora. Vamos combinar o seguinte? Eu faço a demonstração e aí, de repente, essa dúvida tua é sanada. Se não for, você fala comigo novamente, porque pode ser algum problema no sistema, né? Mas esse agendamento, se é o que eu entendi o que você está falando, ele se dá através da agenda, não é dentro do olhinho. O olhinho é só para a gente visualizar a questão. Não, eu entendi isso. Vou te dar um Uhum, exemplo. tá. No espaço forma, aparece desafio 3. Esse Uhum. desafio 3 eu só consigo ver. Do ladinho dele não aparece a agendinha. Não é dentro da questão que aparece a agenda. Entendeu, Tá, professora mas os Luciane? outros aparecem. Deixa eu Eu não voltar estou dentro da lá. questão. Diga aí Eu não qual é estou a dentro questão da que você questão. está. Não, diz aí onde é que você está agora, nesse momento. Qual foi a. Só para gente, eu vou anotar aqui, porque aí eu já faço questão de ir lá diretamente. Isso é ótimo, porque Eu Você não entrei no lá. consegue, você não índice. consegue entrar, Nilda, compartilhar a sua tela para visualizar? Ah, sim, ótimo, boa ideia. Ó, vou compartilhar aqui, tá? E vou entrar lá no, na plataforma. Vamos lá. Índice. Eu venho no Aprimora. Ó, você está conseguindo ver aí, Luciane? Tô, já fiz isso. É Pronto, índice. pronto. Aí eu apliquei filtro. Aprimora. Aí você foi em filtro, filtrar. Filtro. Aí eu Matemática, botei matemática. tá. Qual desses? É, números e álgebra. Números e álgebra. Beleza. Qual nível você escolheu? E 9. 9. Beleza. Pronto. Aí E vai aqui? descendo. Aí você Então, escolheu aí, qual para aí, para módulo? aí. Tá. Desafio 7. Achou? Desafio 7. Achei. Aí lá, laranjinha, só aparece Hum, é mesmo. Eu vou tirar foto disso aqui e vou aproveitar, porque pode ser algum problema aqui de fato no sistema, tá? Eu vou tirar foto e vou mandar para o pessoal. E na próxima formação, no próximo encontro, eu levo isso para o pessoal lá da Positiva, tá? Eu vou mandar, vou aproveitar e mandar agora para a Alessandra. Eu vou fazer um intervalinho, tá? Daqui a pouquinho, e já aproveito, quem sabe ela já me dá uma resposta. De fato, eu nunca tinha visto isso. Tá vendo como é bom essa formação do professor estar ali também junto com a gente? Porque era para ele aparecer, né? A agenda, o ícone da agenda que a professora Luciane aqui falou. Eu vou até entrar aqui, ó. Entrei. Quando você entra, você vai ter o que aqui? Ó, versão, certo? Questão um. E as três versões que eu falei, que cada questão tem, às vezes, três versões, quatro, tem questões que tem até seis versões,
tá? Quando eu vou aqui nessa primeira versão da questão 1, aí vem o enunciado. Eu não vou fazer questões com vocês aqui, tá, gente? Deixa eu ver. Questão 1, pronto. Questão 1, versão 1, tá? Ó, é o mesmo conteúdo, tá? Vem aqui, ó, as respostas. Ele já vem com a resposta, lembrando que isso é só para o professor, tá? Aí ele vai ter uma segunda versão daquele mesmo conteúdo, tá? Também com a resposta, versão 3, e aí vai. E aí você faz a escolha lá, tá, gente? A questão 2, vamos ver quantas versões ela tem. 3 versões também, tá? Pronto. Esse é o índice. Então, quando eu venho no índice, certo? Eu vou ter contato aqui, só para voltar, com os filtros. No caso aqui, eu fiz uma escolha aqui com a professora Luciane, né? Ela está em matemática, números de álgebra, ela escolheu o nível, que seria o 9º ano aqui, o nível 9, né? O módulo é esse número e álgebra. Dentro desse índice, o que que acontece? A gente vai ter os módulos, os assuntos, né, relacionados a números e álgebra, a habilidade BNCC e o olhinho. O olhinho é o que eu vejo a atividade, foi isso aqui que eu fiz agora. Então, lá eu vou ter as questões, né, daquela planejamento para eu fazer minha. Eu tenho, além das questões 1, 2, 3, 4, 5, nesse aqui, eu tenho desafio 1 e 2. E cada questão eu vou ter versões diferentes. Ó, tá vendo? Então, além dos desafios, algumas questões, né, também trazem desafios. Então, eu tenho descritor aqui, mas vamos supor, né, que eu não quero isso daqui. Então, ó, eu retorno, vendo? Eu quero acrescentar aqui mais um conteúdo. Eu consegui trabalhar aqui com o meu aluno, espaço e forma. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Então, mas eu acho que eu tenho alunos também, como eu sou professora do 8º ano, eu acho que tem um conteúdo aqui que eu preciso voltar um pouquinho aqui, né? Meu aluno do 9º ano, ele não conseguiu ainda acompanhar esse conteúdo, então eu vou lá no 8º ano, né? E vou ter aqui também, coloco o nível, para esse aluno do 9º ano que perdeu o assunto lá do 8º ano também acompanhar, tá? Isso aqui, gente, é o que a gente tem dos conteúdos. Então, eu tenho tanto aqui, mas olha só o que acontece aqui quando a gente vem, né, nesse demonstrativo aqui. Ó, eu vou ter 104 itens para visualizar. É possível a gente olhar cada módulo desse, esses 104 módulos, por isso que os filtros são importantes, porque o filtro, ele direciona o que eu quero trabalhar, tá? Então, dentro do filtro, eu vou sair aqui do índice, vou entrar novamente no Aprimora, porque eu quero fazer do iniciozinho aqui, só um instante aqui, ó. Vou voltar aqui para a gente entender melhor. Eu venho em índice, Aprimora, e aqui eu vou ter, ó, esse espaço, né, para fazer tanto visualizar as questões que estão ali dentro daquele módulo quanto agendar. O filtro, ele é importante por isso. Se eu não faço o filtro, ó, não apliquei nenhum filtro aqui, vocês estão observando isso? Então, significa que eu tenho todos os níveis aqui, do 1º ao 9º, todos os módulos aqui, tanto de matemática quanto de português, todos os eixos aqui trabalhados e todas as habilidades. Então, ao aplicar o filtro, eu faço minhas escolhas. No caso, matemática, mas eu não tenho condições. Ó, vou voltar aqui para vocês terem uma noção de quando eu falo de quando a gente não aplica filtro, quantidade de conteúdos que tem. Ó, eu vou lá para baixo. Eu tenho 687 itens. Não é possível, né, olhar todos esses itens das duas áreas. Então, eu venho em filtro, clico em matemática,
mesmo assim, eu ainda vou continuar tendo muitos itens, 400 itens, sendo que cada módulo aqui, né, cada módulo aqui, ele vai ter inúmeras questões. Então, eu não posso utilizar todos, eu não trabalhei todo esse conteúdo. Então, vamos supor aqui que você quer trabalhar apenas um dos conteúdos, tá? Espaço e forma, e números e aula. 2 conteúdos, vamos supor. Quando eu escolho aqui, ó, o conteúdo, vamos ver como foi que ficou reduzido aquele número de itens, 205. Por quê? Porque eu ainda não apliquei o filtro de quê? Né? Do nível. Eu quero trabalhar com o 9º ano, eu sou professora do 9º ano. E aí eu venho, ó, escolhi o nível, ele já reduz, 42. Desses 42, qual desses módulos aqui, já que eu estou trabalhando com espaço e forma, né? Aqui eu estou trabalhando com espaço e forma, o eixo espaço e forma, mesmo assim eu ainda vou escolher os módulos, certo? Ó, Luciane, o outro aqui, medidas de triângulos modular, também, ó, não está com a opção de agendamento. Nilda, tem vários aparecendo aí só com um olhinho. Eu vou até tirar mais uma foto aqui, que aí eu aproveito durante o intervalo e trago para vocês, né? Porque, ó, pode ser que também que essa atividade ela não possa ser agendada por aqui, ela só possa ser vista, mas a gente pode agendar aqui, ó, na agenda. Então, Você existe essa consegue opção fazer uma também. demonstração de uma questão para Eu ver vou se esse fazer. problema... Eu vou fazer. O que que eu vou fazer? O que que eu gostaria de mostrar aqui para vocês quando a gente vem no índice? O índice, gente, ele é muito cheio de conteúdo. Ele é aquele local para você fazer o planejamento. No momento que eu venho aqui no índice, eu só visualizo, certo? O agendamento, vamos fazer um agendamento aqui pelo índice? Eu vou fazer um agendamento desse aqui, ó, do módulo Teorema de Pitágoras, Espaço e Forma. Eu tanto posso ver, né, aqui as questões, esse olhinho aqui é o que mostra, né? Eu posso visualizar as questões. Aqui a gente vai ter 5 questões e 2 desafios, né? Diferentes versões das questões. Então, eu vou voltar aqui e vou fazer um agendamento aqui, tá? Quando eu faço o agendamento pelo índice, ele não dá a opção, por exemplo, de tema. Ah, eu não precisa colocar o tema. Então, eu só seleciono a turma. Então, aqui, eu vou escolher 9º ano, tá? Ao escolher o 9º ano, eu faço agora, 9º ano, professora Nilda. O agendamento. Para fazer esse agendamento, eu venho aqui, vou começar no dia 23, o aluno vai começar a fazer essa atividade às 12 horas, vamos supor. Mas aqui eu também posso fazer a escolha manual, tá, gente? Não é só... Ó, eu venho aqui, 11h45, vamos supor, tá? E a data final, né, daquele agendamento. Pode ser hoje mesmo, hora 12. Pronto, ele vai ter aquilo. Aí eu venho aqui e agendo. Agendamento realizado com sucesso. Então, meu aluno do 9º ano, ele sabe lá, ó, que tem um agendamento feito, tá? Nilda, mas você falou, né, que é mais interessante, que o índice é mais interessante para a gente visualizar as questões e fazer o nosso planejamento. Na agenda, gente, eu garanto para vocês que é bem mais tranquilo de fazer esse agendamento. Eu venho aqui em tarefas, vamos supor que eu vou fazer um agendamento de tarefas, né? O agendamento de tarefas de prova e diagnósticos é muito semelhante. A diferença é que tarefas eu não escolho, digamos assim, as questões, eu escolho o módulo. A gente vai ver agora. Ó, isso aqui já foram agendamentos que eu fiz nesses últimos dias aí de formação. Eu tenho um agendamento aqui do 4º ano, 3º. Agora, ó, lembra aquele agendamento que eu acabei de fazer? 9º ano. Tá vendo? Esse agendamento, por sinal, eu não optei por enviar notificação. Por quê? Porque ele foi feito lá pelo índice, por aqui. Quando a gente faz aqui pela agenda, a gente tem essa possibilidade. Então, eu vou fazer um novo agendamento, tá? Eu vou fazer um agendamento,
Ó, aqui ele já vai dando passo a passo. Vocês estão conseguindo perceber isso aqui? Então, eu vou aplicar os filtros. Eu vou em matemática. Professora Luciane, me recorda aí o conteúdo que para a gente fazer aqui pelo agendamento, pela agenda, para ver se não está tendo um erro. É espaço e forma ou é números e álgebra? Número e álgebra. Pronto, números e Nono ano. álgebra. Nono ano, correto? Isso. Pronto. Ó, qual foi o módulo? O primeiro, divisão, pode ser divisão não Divisões não exata. exatas. Todos Pronto, aparecem desafio. pronto, ó, divisões não exatas. Venham aqui, avanço. Seleção de turmas. Está vendo que o conteúdo foi para lá? Ó, aí agora eu seleciono a turma. No caso aqui de vocês, fundamental nono ano. Correto? Avanço. Qual o nome? Vamos dar um espaço e forma, eu vou colocar aqui, pode ser? Espaço e forma, nono, para a gente sinalizar que é o nono ano. A data aqui, mesma coisa que a gente faz lá no índice, certo? Vou colocar às 11. Vou botar a data de hoje mesmo. Às 11. Não, vou colocar aqui um pouquinho antes. 10h30. É inválido por quê? Porque a gente já passou do horário. Então, vamos colocar manualmente aqui. 10h48, por exemplo. Agenda. O agendamento foi feito. Então, Nilda, eu Sim, fiz ó. o meu só apareceu uma questão, não apareceu as outras questões. Quando eu vou lá em questão para visualizar, Hum, aparece título e tudo lá no agendamento. Aí eu fui nas questões, só aparece uma questão. vou entrar aqui então no Sim. meu, pode ser? Ah, pode. Ó. Divisões não exatas. Tá? Sabe por que que ele ainda não apareceu? Qual horário que você colocou lá? Hoje, 10h42. Tá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar lá no espaço do aluno, porque aqui para o meu está agendado, certo? Então, O não, meu para ele mim aqui. também aparece agendado. Eu estou na Pronto. agenda aqui e parece a turma tudo direitinho. É quando eu clico Uhum. que aí na agenda, tá assim, turma, período, título, andamento, e do lado disso tudo aparece um monte de coisinha laranja. E quando eu aperto na questão, só aparece como se eu tivesse selecionado uma questão só, Uhum. em vez do bloco de questões, né? São 10, né? Não, isso vai variar de módulo para módulo. Ô, Não Nilda, tem posso um. só fazer uma intervenção rapidinho? Claro, Ok. por favor. Ô, Luciane, você consegue compartilhar a sua tela? Não sei se para você, talvez dê para ela, tipo, você mostrar mais claramente para ela como que tá. Não, porque eu estou fazendo no celular. Ah, E eu, entendi. e eu não tenho habilitação É, também para para compartilhar. permitir Uhum, esse compartilhamento com ela, entendeu? É o pessoal de lá que faz isso. Então, eu posso sim. compartilhar a minha, mas eu não posso dar permissão, entendeu? Mas eu acho que, na verdade, o que está acontecendo aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Ó, quando a gente vem aqui, porque eu fiz o mesmo agendamento com a professora Luciane, não fiz? Uhum. Tá correto aqui, professora? Nono ano, matemática, espaço e forma, certo? Divisões não exatas. Eu gostaria, na verdade, de fazer o seguinte, da gente voltar lá no espaço do aluno e procurar esse agendamento, certo? Então, deixa eu ir aqui no espaço do aluno.
no Hub do Espaço do Aluno. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Porque é interessante que a gente veja, né? Óbvio. Deixa eu entrar aqui, só um instante. Tá lentinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo por aqui. Aluno. Hum. Vamos ver se a gente encontra aqui. Algum outro professor está fazendo também esse acompanhamento da mesma forma que a professora Luciane está conseguindo fazer também no próprio celular ou no computador da escola? Deixa eu ver. Agenda. Ó, professora. Sequências, ó. Atividade substantiva, português, autor de livro. Estou vendo aqui. Não, aqui eu vou em Matemática, né? matemática. Matemática. Isso. Ó, atividade de matemática. Espaço e forma. Sabe o que que aconteceu? Esse aqui não foi. Pronto, esse aqui até às 11h28. Atividade de matemática, tabela 3. Deixa eu ver aqui. Não, não foi esse, não. Agenda. Ó, tá dando problema técnico. Pronto. Não foi esse, porque esse aqui eu fiz um agendamento outra data. Deixa eu voltar lá para o início. Uhum. Ó, lembra que eu falei para vocês que a prioridade aqui, ele tem 2 atividades agendadas pelo professor. Não, não foi tabela. Nilda, Outra- esse aluno que você logou, ele é um aluno de 9º ano? Ou esse aluno tem acesso a todos? Não, esse tem que ser um aluno específico de 9º ano. Tanto que eu saí, você entendeu o que que eu fiz? Ó, eu vou até sair Sim, é porque, novamente aqui. não, então, é porque quando você entrou, realmente não apareceu a atividade, ela vai até às 11, né, que você colocou. Isso, isso. Ele é um aluno do 9º ano. Mas eu vou voltar aqui para a central e daqui a pouco eu verifico isso daqui. Ó, porque na verdade a atividade vai até às 11. Eu tenho mais 8 minutos. E mesmo que eu é para aparecer, tá? Então pode ter sido algum probleminha aqui no próprio sistema. Não é erro aqui na formação, tem a ver com o sistema lá. Às vezes meu O meu computador. agendamento também não apareceu no espaço do Ô, aluno. Nilda, Sim, às vezes não é da internet, demora um pouquinho para entrar, para não aparecer como pode ser isso agendamento. também, professora. Pode ser. Mas o que eu queria aqui que vocês captassem nesse momento é a forma como esses agendamentos podem ser feitos, tá? Então, você vem aqui em agenda, o índice, né? Tem essa questão, que é para a gente visualizar, é possível fazer o agendamento por lá. A gente viu que alguns módulos não têm essa possibilidade, porque o índice é aquele local onde a gente faz, de fato, aqui, né, o planejamento. Então, o índice aqui, ele tem mais essa função que é do planejamento, tá? Então, quando a gente vem aqui, eu vou até fechar minha câmera para ver se a internet não está dando problema. Então, existem as 3 formas de fazer o agendamento, que é de tarefas, de provas e de diagnósticos. Então, a de tarefas aqui, como eu falei para vocês, a gente vem aqui, escolhe uma nova atividade, aplica os filtros, é necessário fazer isso, porque não tem condições da gente utilizar todo o conteúdo de matemática, por exemplo, para
para fazer uma... É muita coisa para a gente verificar. Então, ó, aqui a gente está com todo o conteúdo. Temos 317 itens aqui, ó. Onde é que eu verifico aqui? Aqui, ó. A quantidade de itens de matemática, porque eu estou com todos os conteúdos de todos os módulos. Então, quando eu faço quando eu aplico o filtro, eu escolho o conteúdo, tá? Vou colocar aqui esse tratamento de informação. Venho aqui para o 4º ano, por exemplo, né? Ó. E aí, eu posso também escolher outros módulos. Não fico restrita só a um módulo, tá? Vamos lá. E aqui tem todo o conteúdo. Obviamente, gente, que ao contrário de lá, quando a gente vê no índice, esse quadradinho aqui não aparece. Isso daqui especifica os módulos. Óbvio que aqui eu não vou usar todos os módulos, então eu faço, ó, a escolha aqui. Eu estou insistindo naquele negócio da professora Luciane. Eu quero fazer esse aqui. Que são números e álgebra. Pronto. Eu escolhi, tá? Aí faço o filtro. Vocês perceberam que números e álgebra não é possível fazer essa seleção aqui do 1º ao 5º ano, porque não é um conteúdo do 1º ao 5º ano, é um conteúdo que aparece a partir do 6º ano. Então, vai ser do 6º ao 9º ano. Vou colocar aqui o 6º ano. O que ocorre aqui? Ó, aí eu posso escolher os módulos, tá vendo? Tenho todos esses módulos aqui, são 23 no total, né, de números e álgebra. Ó, 23 aqui no total, tá? Para o 6º ano. Se eu colocasse, além do 6º ano, né, eu colocasse também o 7º ano, quantos eu teria aqui? 39 itens, ó. Mas a gente vai se voltar aqui, ó, para filtrar aqui para o 9º ano, tá? Quando eu venho no 9º ano, eu vou botar 2 módulos. Vou botar divisões não exatas, dízimas periódicas, tá? Avanço. Escolhi 2 módulos. Ao escolher o módulo, depois de selecionar os módulos, eu vou selecionar o quê? A turma. Então, venho aqui, 9º ano. Avanço. Selecionei módulo, selecionei turma, agora eu vou fazer o agendamento. Eu vou colocar, então, fazer o agendamento, divisões não exatas. Lembra que eu disse para vocês que aqui a gente só agenda, né, se tiver um título. Tem que botar o título. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 24 às 10h54, de 20 até 25 às 10h54. Ok. 23, melhor, porque aí eu vejo se eu visualizo lá. Então, ó, 9º ano. Eu tenho a opção também, gente, de desabilitar as mídias. Isso geralmente a gente não faz em tarefas, né? Uma indicação que eu dou é vocês fazerem essa desabilitação de mídias, que são aqueles vídeos quando a gente estiver agendando provas, né? E diagnósticos, porque deixar a mídia desabilitada é melhor para que o aluno tenha a gente ter mesmo uma noção melhor, né? De que aquele aluno é de fato. Deu erro aqui. 11, pronto. De fato, vai fazer atividade sem necessariamente ver uma... Porque a mídia, na verdade, é uma dica, né? Que o aluno tem. Então, agora sim, eu agendamento realizado com sucesso. Então, ó, esse agendamento aqui, por que que ele está em vermelhinho? Porque ele ainda, né? Ó, esse aqui ainda tá em verde. Porque ele ainda, ó, divisões não exatas, ele está dentro do prazo. Já esse vermelhinho aqui, ele já passou do prazo está próximo ao prazo de vencimento para fazer a atividade. Então, nesse módulo aqui, né, eu tenho divisões não exatas e tenho 2 módulos de divisões não exatas. Divisões não exatas e dízimas periódicas e fração geratriz, tá?
eu visualizo aqui. É um resumo, ó. Nenhum desses alunos aqui meu ainda fez, ó. Mas eles já receberam o alerta, tá? E aqui está o conteúdo. Aqui. Pronto. Esse sininho aqui, vocês lembram que eu falei que é sobre o alerta? Pronto. Nilda, beleza, entendi como é que a gente faz agendamento de tarefas. E agendamento de provas, como é que a gente faz? Venham aqui em provas, nova. Ó, eu já fiz até agendamento de algumas ontem. Nova. E aqui, diferentemente de lá do agendamento de tarefas, eu posso selecionar questões, tá? Mesma coisa, gente, praticamente. Venho em filtros, no caso de vocês, matemática, certo? Números e álgebra, vou insistir aqui. Nono ano, ok? E aí eu escolho o módulo. Nós temos 22 módulos para esse conteúdo, para esse assunto, né? E aí eu escolho. Vou escolher aqui 3 módulos. Eu posso escolher 3 módulos tranquilamente. Vou no módulo 1, avanço, tá? E aqui dentro desse módulo, eu escolho as questões. Eu tenho 135 questões. Aí você, vem, vamos supor aqui, eu vou escolher as 3 primeiras aqui, tá? E eu avanço. Quando eu escolho as questões, eu já seleciono a turma. E aí, como é uma atividade voltada para o Fundamental 2, eu vou no ano, avanço. Aqui também eu tenho que dar um título. Pronto. Essa avaliação eu vou pedir para o meu aluno fazer durante o recesso. Então, eu venho aqui, né, dia 25, escolho o horário. Vamos supor que a partir das 23 horas e vai até o meu retorno, né? Março, dia 3, no horário de aula. Então, ele tem esse prazo para fazer essa atividade. Ok? Agendo. Tudo certinho aqui? Pronto. Minha atividade aqui, ó, minhas provas que eu já consegui, né, agendar. Então, essa aqui é do nono ano, matemática, avaliação temática, matemática 9. O olhinho é para você verificar o módulo. Então, o aluno, a gente verifica a data, né? Tempo, tudo isso aqui. À medida que o aluno vai fazendo, a gente vai verificando. Vou voltar aqui. Ah, Nilda, mas eu acho que eu quero modificar alguma coisa nesse módulo. Como ainda não está sendo feito, né? Como o aluno ainda não vai estar fazendo, então é possível eu mudar a data de início, mudar o horário de início, data final, horário final, retirar módulos, incluir módulos. Ó, se eu quiser adicionar um módulo aqui, eu posso adicionar, certo? Então, tudo isso é possível fazer quando o meu aluno ainda não fez a atividade, se ele não deu início à atividade, ok? Então, é possível fazer essas modificações. Mas caso ele tenha feito a atividade, isso daí, se ele já começou, se minha turma, alguém da turma já começou a fazer, não é possível. Eu posso, de repente, desistir. Ah, não consegui terminar esse conteúdo até o dia 25. Venho aqui, ó, e excluo. Deseja excluir o registro? Sim, acabou, ó. O módulo vai sumir de lá. Não tenho mais. Prova excluída com sucesso, tá? E o diagnóstico, Nilda? Mesmo processo, gente. Por sinal, ó, eu já fiz aqui alguns agendamentos, inclusive esse aqui é um agendamento onde é obrigatório o aluno fazer. Então, tem essa opção também, é o que a gente vai ver agora. Eu venho em novo,
certo? Mesmo esquema, filtrar, matemática aqui, vamos aqui, espaço e forma, vamos supor, sexto ano. Então, avanço, seleciono a turma. Gente, é possível, Nilda, selecionar mais do que uma turma? Se eu quiser também aplicar esse conteúdo para uma turma de sétimo ano, isso é possível de ser feito? É possível. Vou fazer isso aqui, ó, sexto e sétimo ano, avanço, dou um título, atividade diagnóstica, sexto e sétimo, tá? Só para eu ter uma noção. Não vou mudar a data aqui, nem nada para a gente, não. Só vou colocar o horário aqui, estender um pouquinho, tá? Venho aqui, que já deu uma. Pronto. Gente, mas é módulo demais. Ó, então eu vou tirando os módulos aqui. Propriedades figuras, tipos de triângulo, pronto. Já fiz um filtro aqui. Sexto e sétimo ano. E aí é aqui que tá. Tanto eu posso tirar as notificações, que é aquele sininho, eu vou deixar, quanto eu posso deixar aquele diagnóstico como obrigatório. Então, meu aluno, né, quando ele entrar no espaço dele, ele automaticamente ele vai para aqui, ó. Quando eu clico aqui em diagnóstico obrigatório, ele automaticamente vai lá pro espaço dele. Quando a gente entrar, eu vou fazer questão de entrar agora para a gente verificar. Ó, eu fiz aqui a seleção de módulos, eu selecionei a turma, eu fiz o agendamento e agora eu vou escolher as questões, tá? Então, eu posso, ó, aqui eu tenho 4 itens, né? Que são 4 tipos, conceitos de ângulos, e aí, para eu escolher as questões, eu posso dar uma olhadinha nas questões que estão aqui, ó. Ó, então eu verifico a questão antes, né? Se eu acho interessante ou não, aquela questão ali. E aí, se eu não achar, eu vou lá no iniciozinho do agendamento e retiro ali, tá, gente? Lembrando que na Central Aprimora, a gente tem, né, o professor tem a resposta para a questão. Agendo, agendei, ó. Lembra que eu coloquei tanto o sétimo ano quanto o sexto ano? Então, é uma atividade obrigatória aqui, certo, gente? Então, como é que eu sei que essa atividade, como é que eu visualizo essa atividade no espaço do meu aluno? Eu vou aqui, entro como aluno, entrei como aluna. Lembrando, gente, que eu tenho essa senha, né, de aluno, aluna, porque eu sou formadora. No caso de vocês, vocês têm acesso na plataforma do espaço do aluno. Não quer dizer que você vai lá onde o aluno tem a senha e o login e senha dele, não, tá? Vocês têm acesso na plataforma, no Hub, ao espaço do aluno. Mas o espaço lá, o que você visualiza de cada aluno seu é na Central Aprimora. Ai, Deus, a internet hoje não está dando conta. Às vezes a gente fala, mas é a internet da escola, internet de casa também. Às vezes tem problemas. Eu vou aqui no chat enquanto está rodando lá, para eu ver aqui. O meu agendamento não aparece no espaço aluno. Eu vou fazer todas essas anotações aqui. Professor Nilda, André, oi. então, Pois não, pode falar. eu fiz o agendamento no Central Aprimora lá. Esse Certo. agendamento, ele tinha que aparecer para mim aqui no Aprimora Smart, naquele outro do Aprimora, porque naquele outro tem uma agenda também.
Não, você fala no espaço do aluno ou no espaço do... Não. Quando eu entro no Hub, eu tenho o Aprimora e o Central Aprimora. Isso, Não é isso? Quando eu isso. entro no Aprimora, ele tinha que aparecer na minha agenda também, aquela avaliação que eu agendei. Se você fez o agendamento, na central ele está lá como agendada. E aí aparece no espaço do Tá. aluno, Não, tá? eu queria saber se aparece nesse Aprimora. Não, como eu estou te falando, professora, o Aprimora, o ícone, o aplicativo Aprimora, não é o espaço do teu aluno lá, entendeu? De João, de Maria, não. É o local onde Não, você pode. Sim, eu entendi. É porque na central eu faço os agendamentos, faço as organizações. Eu queria saber se nesse outro não aprimora. Não quero saber o que o aluno está vendo, não. Eu, uhum. professor, quando eu entro nesse aprimora, que tem os módulos, nessa agenda não tinha que aparecer o que eu agendei para o aluno? Não, porque lá só é uma exemplificação, entendeu? Não Lá entendi. não Ela é, é. ela é uma exemplificação só. O Aprimora que aparece para você como aplicativo não é como eu tenho aqui esse acesso. Lembra que para eu entrar no espaço do aluno eu tenho um login e senha? Porque eu estou entrando Mas eu não como estou falando do aluna. espaço do aluno. Não estou falando do espaço do aluno. Eu, professora, visualizo dois aprimoras, o aprimora e o central aprimora. Correto, professora. Então, esse aprimora, então ele serve para quê? Para você visualizar como é que o aluno ele tem acesso, né, às suas atividades, mas não quer dizer que a atividade que você agendou na Central Aprimora vai chegar lá nesse espaço. O espaço é para você fazer uma atividade, ver como é que funciona, como é que teu aluno se sente, né, nesse espaço ao realizar uma atividade. Então, no dia a dia, na realidade, eu vou usar só o central aprimora. Isso. Isso, professora. Na verdade, vocês têm lá o espaço do aluno, né? O aprimora, vamos ser mais objetivos, né? O aprimora, muito para vocês entenderem qual a percepção desse aluno nesse ambiente, tá? Eu aqui, como formadora, eu tenho o conteúdo, eu tenho acesso a, quando eu estou fazendo os meus agendamentos, eu simulo também como se eu fosse a aluna, aí sim eu tenho login e senha, entro lá nesse espaço do aluno para eu verificar o agendamento. Aí eu já me comporto, digamos assim, como o aluno, né? Para eu verificar esse agendamento, entendeu, professora? Talvez seja essa questão que a gente está tendo aí quando o professor, não, mas eu agendei e não está lá no espaço do aluno. Não é essa questão aqui. Você não visualiza, a não ser que você seja o pai do aluno, entendeu? E tenha o login e senha, claro, ao espaço lá dele. Mas nesse caso aqui específico, não. Não sei se eu fui clara, Entendi. certo? Mais alguma dúvida, gente? Eu quero retornar lá ao agendamento, que a gente estava falando sobre a questão diagnóstica. Vocês têm mais alguma dúvida aqui? Não? Então, vou retornar lá, tá? Acabou que a gente não fez o nosso intervalinho, mas é sinal de que a coisa está fluindo. Eu estou gostando dessa coisa de vocês estarem tirando as dúvidas. Eu estou fazendo algumas anotações, porque pode ser problema no sistema, né? Já aconteceu de eu estar fazendo formação e alguma coisa está sendo atualizada lá no sistema da Positivo, mas hoje ninguém me sinalizou em relação a essa atualização, não, tá? Mas eu verifico isso aqui com vocês. Vou voltar lá então, compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Agora eu estou tentando entrar nesse espaço do aluno aqui, mas minha internet não me está ajudando. Não, eu quero entrar aqui, Nilda. Pronto, acessei. Aluno.
Agora sim. Ó, vocês estão percebendo, professor, até especialmente você que falou agora aqui comigo, é, eu tenho o contato, né? Eu tenho o login e senha como formadora. Por isso que eu acesso, né, esse espaço do aluno dessa forma onde eu possa verificar o agendamento. Para vocês terem certeza desse agendamento, vocês verificam isso na Central Aprimora. Pronto. E aí eu quero verificar a atividade, né, que eu fiz lá, né? Deixa eu ver se teve agenda. Tá aqui. Pronto. Não, matemática. Não veio. Eu acho que a gente está tendo problema, sim. Não estou conseguindo ver os agendamentos que eu estou fazendo, gente. Ontem eu trabalhei com o pessoal do Fundamental 1, não tive nenhum problema relacionado a isso, certo? Eu vou sinalizar, ó, vocês estão vendo aqui os agendamentos que eu fiz? Todos esses aqui foram agendamentos do diagnóstico, certo? Mas eu, de fato, não estou conseguindo acessar, visualizando, né? Através lá hoje não estou tendo problema. Ó, o terceiro ano eu Ô, fiz Nilda, agendamento. Oi, pois Nilda, não, tem um Virgínia? agendamento aí que você fez, que ele termina Hum, hoje às 16h35. Você fez ontem, acredito, porque tá a data do dia 22. Ele sim, sim. aparece lá? Ele aparece, porque ele fez foi de matemática. Também não Sabe o que aparece, que eu né? vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse, ó, do quinto ano, para a gente tirar essa prova, tá? Eu fiz esse agendamento ontem, matemática 5, que é do quinto ano, que expira hoje às 16h35. E ele é obrigatório, tanto que eu já até fiz a atividade lá como demonstração para os professores. Então, eu vou lá, ó, vou visualizar. Ó, eu não posso mais jogar ele fora, certo? Porque já começou a fazer. Lembra que eu falei para vocês? A trilha lá, ó. Essa aluna minha aqui já até fez. E ela já tem até o valor, anota aqui. Tirou 5, tá? Ela em área de retângulo, ó, atividade de área de retângulo, ela se saiu bem. Lucro e prejuízo mal, perímetro mal. Então, isso aqui eu posso visualizar, professora. O que a senhora visualiza quando agenda alguma atividade é aqui na central. Não sei se ficou mais claro agora aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou sair daqui, né, desse espaço do aluno e vou entrar no espaço do aluno do terceiro ano, que foi o agendamento que eu fiz, esse aqui. Porque ontem É fluiu terceiro não, assim, foi quinto, Nilda. quinto ano, Quinto ano. desculpa. Isso, quinto ano. Porque fluiu ontem, não teve, eu não tive nenhum problema para fazer essa demonstração. E isso aqui não pode, tá? Eu só ir aqui. Peço um pouquinho de paciência para vocês. Infelizmente, esse tipo de situação pode acontecer durante formação. Mas, gente, alguma probleminha que a gente tenha, eu retomo no terceiro módulo tranquilamente. O legal que eu estou achando aqui com essa turma é que vocês estão fazendo também ao mesmo tempo, já estão com acesso, porque aí a gente já vai sinalizando e apontando também, né? Que está tendo alguns probleminhas. Pronto, agenda. Matemática. Ó, tá vendo que eu consegui fazer o agendamento? E ela até já fez. Por que que tá apagadinha aqui? Porque já foi feita a atividade. Se ela não tivesse feito a atividade, obviamente que estaria ainda em processo de fazer, e aqui estaria vermelhinho, por conta do horário. Então, aqui tá ok. Não entendo por que que eu não estou conseguindo. Eu vou sair aqui, vou entrar no nono ano novamente aqui, ou no Esse agendamento tem que estar aqui. Se eu fiz, está aqui a prova, vocês são prova disso, ó. Sexto ano eu fiz um agendamento também. Vamos lá.
Vamos lá. Ó, foi também feito aqui, ó. Agendamento, matemática, não está aparecendo agendamento. É, tá bem estranho isso. Mas eu vou sinalizar porque que foi justamente esse agendamento aqui, ó, do 7º que eu fiz, né, ano. Mas vocês viram que o do 5º ano Nilda, mas apareceu. esse do 7º aí, ele entra 11h30. Não, mas isso é para ele pelo menos estar lá, entendeu, professora? É Mesmo para ele sem pelo ele menos porque são mesmo 11h20. isso, Mesmo, porque por exemplo, ó, no dia 25 aqui, tá? Ele já era para estar lá também, que é mas o do o da aluno atividade aparece diagnóstica. antes? Oi? O do aluno aparece antes? Porque, por exemplo, se é para entrar no dia 23, hoje, 11h30 e são 11h20, talvez por isso que não apareceu para o aluno, não? Eu vou fazer outra atividade aqui para a gente tirar isso aqui, Não tá? tem como editar essa, só a questão do horário? Não, aqui, ó, posso. Aqui, ó. Entendi, professora. Eu vou mudar aqui a data, então, para a gente tirar essa conclusão aqui, tá? Vou mudar a data e o horário. Que horas nós temos agora? 11h21. Eu vou colocar manual aqui. 11h22. Avanço. Salvar. Pronto. Esse aqui. Quarta, dia 23, 11h30. Quinta, até o dia 24, 7º ano, 8º. Do terceiro ano, né? Foi a É, atividade do terceiro ano. isso. Você fala essa daqui, né, professora? Mas eu É que quero você a de editou. matemática. É, É que você editou foi a do terceiro ano de língua portuguesa. isso, isso. Então, 4, ok. Eu vou lá agora. Aluno. É porque é interessante que vocês vejam isso, a atividade diagnóstico, porque quando o aluno entra nesse espaço onde tem uma atividade diagnóstica que ela está obrigatória, ela vai lançada logo assim diretamente para o espaço, para o meio aí, entendeu? Ele tem essa noção de fato, né, para fazer essa atividade. Agenda. Foi português, né? Não, não veio. Módulos, português. Não. Ela não apareceu. Tá com alguma falha assim no sistema. Mesmo mudando lá, você viu, professora, né? Que ela não veio de Sim, forma alguma. então, já é a terceira vez, né? Por causa a professora Luciane não conseguiu encontrar, a professora Érica não conseguiu Isso. encontrar, Eu e já agora você vou. testando também. Isso. Eu já sinalizei. Eu vou sinalizar agora, né? Porque à tarde eu também tenho outra turma, porque aí se for algum problema lá no sistema, eles precisam fazer esse reparo. Então eu vou falar com eles lá, porque vocês viram, né? Não é uma questão da formação em si. Nilda, Mas, mas eu gente, acredito que o foco seja a questão de montar, né? De criar atividades, de inserir isso, aí, né? E eu acredito que, isso, assim, o objetivo maior, no caso da formação, tenha sido cumprido. Só essa inconsistência que está tendo, possivelmente na plataforma, que não está deixando ver essa atividade assim que ela entra como isso. postagem. Mas, gente, ficou claro aqui quando eu faço essa questão do espaço do aluno para a Central Aprimora? Está claro para vocês isso?
que é o meu objetivo aqui também, é deixar claro, olha, o espaço do aluno é para você navegar aqui, ali naquele espaço, para você perceber como é que seu aluno, né, é a gente se colocar no local deles, né, tá lá naquele lugarzinho, para ver como é que funciona. Já a Central Aprimora é onde a gente faz a seleção de módulos, a seleção de questões, é lá onde a gente faz os agendamentos, o índice, né? Como foi sinalizado aqui por uma das professoras, não apareceu o agendamento. Aquele módulo ali específico, eu perguntei aqui enquanto eu estava conversando com vocês, Alessandra, é que aquele módulo ali especificamente, ele não permite agendamento, mas esse agendamento pode ser feito lá pela agenda, especificamente. Então, você tem um agendamento de tarefas, você tem um agendamento de atividade diagnóstico e você tem um agendamento de provas. O intuito desse módulo 2 é isso, é permitir mostrar ao professor como é que esses agendamentos eles são possíveis de fazer. Então, eu vou retornar aqui para Nilda, só uma verificar. dúvida. Você Sim, só pode poderia não. frisar qual a diferença, quando utilizar cada um, de acordo com a proposta da plataforma, quando usar cada um, qual a proposta de cada um, assim, de uma forma mais sucinta, só para Pronto. finalizar, né? Vocês entenderam a questão dos painéis? Tá tranquilo? Que a gente viu lá, painel visão geral, né? Que é aquele painel onde a escola, quando você entra nesse painel visão geral, é esse painel, é isso que vocês vão ver com o passar do tempo, tirar visualmente, fazer um diagnóstico rápido do que está acontecendo ali, tá? O painel personalizado, que é mais voltado para uma série especificamente, para um aluno, óbvio, dentro também da área específica. E os agendamentos, né? Como eu falei, eu comecei pelo índice, porque no índice, o índice aprimora, é onde tem os conteúdos. É possível a gente fazer o agendamento pelo índice? É possível. A maioria dos módulos aqui, ó, tem tanto o olhinho, que é onde a gente vê a atividade, quanto tem, né, o agendamento. Então, quando a gente está fazendo lá aquele nosso planejamento, quando a gente está trabalhando o conteúdo com o aluno, a gente vem aqui no índice, porque o índice, ele faz a demonstração. Vamos supor, estou trabalhando matemática, e especificamente dentro de matemática, eu estou trabalhando números e operações. Quando eu vou em números e operações, eu tenho essa quantidade, ó, de conteúdos, de assuntos voltados para números e operações. Eu tenho somandos iguais, classificando e contando, números e quantidades, onde tem mais. E ó, aqui são todos os módulos, né, de números e operações. Óbvio que números e operações é um conteúdo extenso. Então, eu vou ter 109 itens aqui, ou seja, 109 módulos de todos os índices, do primeiro ao nono nível, do nível 1 ao nível 2, né? E óbvio que eu não vou aplicar todos esses. Então, o que que eu faço? Eu aplico números e operações, vamos supor aqui, para o quinto ano. Né? Quando vem aqui, como números e operações não é tratado do sexto ao nono ano, ó, como vem aqui, ó, esse ícone aqui, ó, né? Não tem como eu fazer números e operações aqui no nono ano. Mas eu trabalhei números e operações, eu não quero, né? Eu sou professora, né, do Fundamental 2, eu trabalho números e álgebra. Aí eu escolho o nível, eu posso escolher mais de um nível, o nível geralmente corresponde à série, e aí, ó, eu venho aqui no oitavo ano. Escolhi, né, dentro de matemática, números e álgebras, né, do oitavo ano. E aí eu olho as atividades no índice. Então eu olho as atividades aqui. E eu também posso agendar por aqui. Porém, gente, quando eu faço o agendamento por aqui, o que que acontece? Eu vou me limitar apenas a escolher a turma, agendo o horário e a data, né? Quando eu faço o agendamento pela agenda, quando eu escolho fazer algum agendamento pela própria agenda, eu já vou ter mais opções, né? Quando eu vou lá no filtro, eu venho em novo, ok? Aplico o filtro, né? Números e álgebra, oitavo ano, né? E aqui eu escolho os módulos, ó.
Eu tenho vários módulos. Vamos supor aqui que eu vou escolher 3 módulos. Tá? Avanço no módulo. Avancei. Aí eu seleciono a turma. Certo? 8º ano. Por que eu não estou conseguindo avançar aqui? Porque faltou, né? Peraí. A turma, Nilda. 8º ano. Beleza. Avanço. E aqui, ó, não vou conseguir agendar porque faltou um título. Pronto. E aí eu agendo. Isso aqui é o agendamento de atividade, de tarefas. Eu posso agendar provas também. Qual é a diferença do agendamento? Aí eu venho em nova, é que eu posso selecionar questões. Diagnóstico, mesma coisa. Ó, diagnóstico, eu também venho em novo e seleciono, ó, turma, agendamento e questões. Então, a diferença, se é isso que, né, o que para ficar mais claro para vocês, é que a gente pode fazer o agendamento no índice, pode, não tem problema nenhum. Porém, o índice ele dá uma limitação nesse agendamento, ele tem uma filtragem menor. O índice é interessante, gente, para a gente fazer o nosso planejamento, é ver as questões, é ver o que está ali dentro, o enunciado dessas questões, isso é muito legal de se ver no índice. E já para fazer o agendamento, seja de prova, seja de tarefa, seja de atividade diagnóstico, a gente vai lá na agenda, tá? Nilda, eu vi que ali na central tem outros assuntos, né, para a gente tratar, tem outras janelas, tem sim. É isso que a gente vai tratar no módulo 3. E trazer também um pouco do que, né, algumas dúvidas que vocês tenham aí no módulo 2, a gente trazer também para o módulo 3. Tá ok, gente? Perfeito, Nilda. Alguém tem mais alguma dúvida? Acredito que o que aconteceu, né, os erros, Questão as técnica. dúvidas, você vai reportar para a gente, e aí Vou sim. quem está aqui de manhã provavelmente não estará à tarde, a gente sinaliza para vocês realmente se houve alguma inconsistência, o que está acontecendo. Certo. Queria agradecer muito a você, Nilda, agradecer muito aos professores, que a gente já está na hora corrida, Sim, né? E verificar se eles podem abrir a câmera para a gente fazer uma fotografia também. Tem gente que está voltando para casa aí, ó. Tô vendo no ônibus. Sim. Ah, que coisa boa ver gente. Gente, eu que agradeço, né? Peço desculpas por essas questões aí. É como a professora falou, são questões mais técnicas. Ó, sala de aula, quanto tempo que eu não vejo uma sala de aula? É, coisa boa, né? É que a gente Peço. registra aqui também, Nilda, Sim, com sim, foto, ótimo. com tudo, né? Então, quem puder Ótimo. abrir a câmera. Pronto, que delícia, coisa boa. Eu quem agradeço esse tempo aí que vocês têm. Aproveitem, gente, enquanto né, esse intervalo aí entre o terceiro módulo, utilizem, já que vocês já estão com acesso, certo? Eu agradeço a paciência, o tempo que vocês estão voltados, né, para essa formação e façam um bom proveito. A gente tem um próximo encontro, né, depois da primeira semana de março, e quero vocês de volta aqui cheios de dúvidas, e dúvidas que eu possa falar, aconteceu isso, tá? E vou reportar o que aconteceu de questões técnicas aqui. Muito obrigada, Virgínia. Muito obrigada, De nada. professores e professores. Certo? Eu que Tchau, agradeço. tchau. Obrigada, gente. Um beijo, bom retorno. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa tarde. Tchau. Tchau, boa tarde.